Você está ouvindo o podcast Momento à Mesa. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está dando início a mais um podcast Momento à Mesa e hoje quem está com a palavra é o Will. Manda ver, Will. Isso aí, galera. Hoje a gente vai estar falando sobre Mateus capítulo 11 e eu gostaria de ler com vocês o versículo 4, que diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E agora esse é o versículo que eu quero destacar aqui. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus ele está falando aqui, ele está se referindo a uma pergunta que João fez através dos seus discípulos. Ele fala assim: você é aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus, em vez de responder sim ou não, ele fala o que vocês estão vendo e ouvindo. E aí ele fala: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados e a gente está levando a palavra de Deus. Ou seja, Jesus mostra que ele não é só falar, só palavra, porque tem muita gente que gosta de falar que ele é alguma coisa pelas suas palavras. Mas ele fala assim: eu sou aquilo que eu faço. Eu estou fazendo isso. Estou levando o reino de Deus. Estou operando em milagres. Fala isso para João. Não fala nem se eu sou ou se eu não sou. Fala o que eu estou fazendo. E aí, beleza. Aí, esse é só um adendo aqui. Porque eu quero focar mesmo agora esse versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A palavra escandalizar, vem de escândalo. Escândalo é algo assim que chama muita atenção, que é algo assim que foge do comum e claro, numa conotação negativa. Porque quando existe um escândalo, é alguém que está chamando muita atenção porque alguma coisa está acontecendo. Não tem como a pessoa ficar indiferente ao escândalo. Ou ela está vendo aquilo ali e ela vai corroborar com aquilo que está acontecendo, falar: não, a pessoa realmente está certa em estar fazendo esse escândalo. Ou a pessoa vai falar: viu, por que está falando alto desse jeito, está perturbando as pessoas? Ou seja, a pessoa vê aquilo que está acontecendo e ela já se manifesta. Quando Jesus fala isso, ele está deixando bem claro uma coisa: não tem como você ser indiferente a mim. Ele fala assim: ou você vai se escandalizar, ou você vai achar as minhas ideias totalmente inaceitáveis por serem muito fortes, ou você vai ser meu discípulo e vai me seguir. Porque se você voltar no capítulo 10, no versículo 34, olha o que ele fala, o próprio Jesus falando: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que mim não é digno de mim. Ou seja, Jesus, ele era um homem de ideias radicais. Jesus não é uma comida assim sem tempero, que você come assim e fala: eu não sei nem o que falar dessa comida aqui porque não tem gosto. Eu não sei nem se dizer se eu gosto ou não gosto, porque eu não estou sentindo gosto de nada. Que nem quando você bebe uma água, você fala assim: só estou bebendo para matar a sede, eu não estou achando nada disso. Com Jesus, ou você é 100% a favor ou 100% contra. Não dá para ser de qualquer jeito. E ele fala isso no final, lá em Apocalipse. Ele fala assim, sobre ser frio ou quente, mas aquele que é morno, Deus vai vomitar da boca dele. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: Deus, ele é o todo-poderoso, ele é o soberano, ele é aquele que está acima de todas as coisas. Alguém com tamanho poder ou vai transformar a sua vida
de uma forma excelente ou sua vida vai mudar completamente para algo ruim. Porque pensa que você realmente sabe que Deus existe. E a pessoa ela vai decidir seguir aquilo que Deus está falando ou não. Se a pessoa decidir seguir aquilo que Deus está falando, ela vai ter a melhor vida. Hoje eu estava falando com a minha mãe mesmo, e a gente estava falando sobre algumas coisas assim que aconteceu nas nossas vidas. E eu falei assim, porque Deus falou tal coisa na Bíblia, e ela falou, é verdade. Eu falei assim, se a gente tivesse feito as coisas que tava, que Deus falou, imagine o que teria acontecido, né? Teria sido bem melhor. Daí a minha mãe concordou assim. Daí eu saí pensando, falei, cara, Deus sempre tem razão. Deus, ele sabe todas as coisas, ele é muito poderoso. Eu tive aqueles momentos que você, só percebe o que tá acontecendo de verdade, você sabe que Deus sabe todas as coisas, mas quando você percebe isso, numa situação assim, você fala, cara, Deus é demais. Muito louco. Daí, cara, pensa se você vivesse assim, mano, tendo essa percepção que Deus sabe todas as coisas, como a sua vida ia mudar. Mas pensa o contrário também. Você sabe que Deus existe, você já viu várias coisas acontecendo e você tem certeza que Deus existe. Você simplesmente decide não seguir Ele. Você sabe que um dia você vai se encontrar com Ele, você sabe que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade dEle, Ele permite ou não deixar acontecer. Você não tem como simplesmente falar, Deus tá aí, boa, vamos nessa. Cara, e esse é o maior problema das pessoas hoje. Porque elas falam assim, cara, eu sou crente, ou a pessoa quer passar uma imagem de ser crente, mas na verdade, ela tá indiferente, completamente indiferente. Porque ela não entendeu nada, porque ela nem sabe que Deus existe mesmo. Porque se ela realmente soubesse, ela não ia viver de forma indiferente. Porque Jesus vem com uma confrontação tão forte, um confrontamento tão forte, que ou você decide vamos nessa, ou não, sai fora, não quero nada disso. Só que o problema é justamente esse, as pessoas ficam no meio termo. E por as pessoas ficarem no meio termo, já é um indício claro que elas não entenderam nada do que Jesus quis falar para nós. Só para terminar, eu lembro de uma história. Eu não vou falar quem que é a pessoa, mas a história é a seguinte. Um cara, uma vez, ele decidiu sair com uma garota. E a garota sabia que ele era cristão. Porque ele passava essa aparência, né, que ele estava com Deus. Só que aconteceu? Ele saiu com ela e ele estava bebendo uma bebida alcoólica. Aí uma amiga da garota falou assim, mas você não é cristão, por que você está bebendo? Eu não estou falando aqui se beber é certo ou errado, não quero entrar nesse assunto. Mas ele estava ali na aparência de que ele estava se misturando. Quero me misturar aqui. Mas sempre querendo deixar a ideia que era cristão. Aí chegou na hora de mostrar realmente que ele estava firme naquilo que ele acreditava, ele perdeu a chance. Com certeza se arrependeu. Então, cara, para entrar nessa vida com Jesus, você tem que ir 100%. Você não pode ser alguém que é volúvel, alguém que se mescla com o ambiente. Cara, você tem que ter essa percepção que Deus, ele é poderoso e perfeito em todas as coisas. E viva com essa ideia todos os dias da sua vida. Senão, nem comece a seguir Jesus. É isso que eu tenho. Cara, eu achei muito legal essa parte que você falou da diferença que Jesus faz. Que Deus faz na nossa vida. Pelo fato de quando Deus entra na equação, tudo muda. E a gente já sabe disso, só que muitas vezes a gente vive de maneira diferente. Nessa semana, eu tive 2 situações que aconteceram aí também. E, cara, eu vou ter que polemizar aqui, eu vou ter que entrar num assunto polêmico, mas é a minha opinião em relação a isso. Primeiro veio uma pessoa, eu não vou me lembrar que dia que foi isso, acho que foi na segunda-feira, me mandou uma mensagem no Facebook falando que queria se matar, que já tinha tentado se matar e que não sabia qual que é a saída, que se sente mal e tal.
e não sabe o que fazer e tal. Eu falei assim, olha, a realidade é uma só. Deus, quando Ele está na nossa vida, a gente sente paz e não tem como as coisas ficarem nesse pé, nessa maneira. Então eu entendo que o maior problema, não seu, mas de muitas pessoas, é que a gente não tem fé. Porque se a gente tivesse fé que Deus estava aqui, que Ele está cuidando de todas as coisas, não ia ter depressão, não ia ter ansiedade, não ia ter nenhum tipo de problema assim. E ontem eu estava conversando com uma outra pessoa também, essa pessoa fala para mim que estava tendo algumas crises de ansiedade. Porém, ela estava contando para mim que teve uma experiência com Deus. Quando ela estava orando, ela sentiu um toque do Espírito Santo e ela estava com ansiedade antes e essa ansiedade foi embora. Ela sentiu uma paz muito grande. E eu falei, o seu problema é fé. Porque se você cresce que Jesus está aqui agora, que a presença de Deus é real aqui agora, com certeza isso surtiria um efeito na sua vida e você não teria crise de ansiedade. Porque Ele é o príncipe da paz. Então, o resultado da presença do príncipe da paz é a paz no ambiente. Ele traz a paz consigo, não só a paz, mas tudo aquilo que vem de bom no pacote. Então, quando a gente começar a entender a importância e o tamanho, a expressão da presença de Deus, que isso surte o efeito na nossa vida, muitas coisas começam a mudar. E a gente começa a entender que a maioria dos nossos problemas é a fé, que a gente realmente não tem fé. Por exemplo, eu estava vendo mesmo o Douglas Gonçalves um dia. Ele estava fazendo um vídeo falando com pessoas que têm problema com pornografia. Ele fala, o seu problema é que você não tem fé. Porque se você soubesse que Deus está do seu lado, você faria isso? Aí fica a pergunta. Com certeza, provavelmente não. Então, muitos problemas que a gente tem na nossa vida é simplesmente porque a gente não tem fé o bastante para saber que Deus está do nosso lado e que Ele está sempre com a gente. E aí, Ju? Também concordo, né, com a visão do Gabriel. Às vezes a gente coloca, né, como se a nossa realidade fosse a única realidade que existe, né? O mundo, o dia a dia que a gente vive, é como se só existisse aquilo que a gente vê. E não é isso, cara. A gente crê que Deus, né, como o Will falou, Ele é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele sonda os nossos corações. E tem um versículo lá em Mateus 11, versículo 28, que fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso daqui é como se Deus tivesse, né, aliás, Ele sabe tudo. Como se Deus soubesse a cada momento, em cada situação, o que a gente vai passar. Como o próprio Gabriel falou, a pessoa às vezes teve uma crise de ansiedade, a pessoa às vezes teve um momento ali de depressão, mas Deus ele já sabia disso. Ele já deixou escrito algo que a gente poderia acessar. E essa questão de acessar, ela vai, né, ela vai como uma atitude pra gente. A gente tem que tomar uma atitude, porque há casos à parte que Deus vai intervir ao seu favor, às vezes sem você pedir, por algo além, por outra pessoa intercedendo, mil fatores. Mas quando é algo que a gente tem que tomar uma atitude, é algo assegurado pela Bíblia. É algo que vem da gente mesmo. A gente tem que ir lá e clamar e a Bíblia dá um respaldo. E lógico, a gente tem que ter 100% fé, 100% certeza que aquilo é verdade. Quando a gente vivia conversando sobre cura, sobre dons, e quando a gente ia orar por alguém para ser curado, a gente ia orar com 100% de certeza que a pessoa ia ser curada. Várias vezes pessoas foram curadas. Aqui na célula a gente tem relatos de pessoas sendo curadas, fora mesmo no nosso dia a dia, e também pessoas não eram curadas na hora. Porém, a gente tinha a mesma certeza daquelas pessoas que foram curadas. Então, a questão é que a gente não está acessando aquilo que é respaldado, aquilo que é
dado pra gente como certeza nas nossas vidas que foi escrito na Bíblia. Então às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar, não porque não acredita, ou não porque só não acredita, ou não porque não está vivendo isso, mas é porque a gente não está tendo a certeza daquilo que está escrito na Bíblia. Porque a gente, né, a Bíblia fala que o meu povo morre por falta de conhecimento. E a gente não está trazendo na nossa vida esse conhecimento. A partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ter respaldos de algumas coisas. E isso traz para a nossa vida uma bagagem muito grande. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você tem certeza daquilo que você está fazendo, você vai orar com mais agressividade. Eu acho que é em Mateus 11 mesmo, ou 12, eu vou confirmar aqui, que fala que o reino é conquistado por força, né, sendo agressivo. E é isso que é ser agressivo, é você ir para cima com tudo. Se Deus colocou se Jesus escreveu que a gente ia fazer coisas iguais e maiores do que ele, quem sou eu para falar que isso é mentira? Quem sou eu para falar que eu não posso, então, orar por alguém que está doente e a pessoa não ser curada? Quem sou eu para falar que eu não posso expulsar um demônio de uma pessoa que está possessa? Então, tem um respaldo da Bíblia para os dias de hoje. Então, basta a gente acessar esse conteúdo e basta a gente começar a viver isso daí. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a viver, a nossa fé ela vai começar a ser transformada, a nossa vida inteira ela vai começar a ser transformada. Então, só aproveitando o gancho do que o Gabriel e o Gil mencionam a questão da fé, eu lembrei de certa vez de um documentário que eu assisti do Ayrton Senna, que tem uma passagem que ele relatou que ele teve uma experiência com Deus durante uma corrida. E muitas pessoas que ficaram surpresas com a experiência que ele compartilhou. E alguns rivais deles na pista meio que apontavam, tentavam cutucar ele. E uma fala que ele citou, que é muito interessante, assim, que o fato de você confiar em Deus, o fato de você crer em Deus, não significa que você é imortal, não significa que você é imune. E aí, nesse ponto, ele veio de encontro com uma passagem no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, que ele fala assim que eu digo para que estejam unidos, que vocês tenham paz. Resumindo assim, que no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E devemos aprender assim, que nós não devemos deixar que a nossa fé desapareça em meio a situações. A gente temos que simplesmente ter a confiança em Deus cada vez mais, reforçando o que o Gil falou, a questão da Bíblia. A gente tem o acesso à Bíblia. Na Bíblia tem uma passagem que a gente tem várias passagens que você pode se alimentar dela e renovando sua fé cada vez mais. É igual aquela história que tem da questão dos 2 leões. Ou você alimenta o leão com a sua fé, com a sua confiança em Deus, ou você vai alimentar o leão com aquilo que vai te deixar para baixo. O jeito que for mais forte, o leão mais forte vai acabar vencendo a batalha. Ou seja, procure sempre alimentar com a sua fé em Deus, com a sua confiança em Deus. Que essa força que Deus vai colocar na sua vida vai fazer com que você vença todas essas adversidades, todas as situações que tentam te empurrar para baixo. Isso é interessante. Cara, você quer falar? Pode falar. Só ouvindo o que vocês falaram aí, eu lembrei de uma ilustração que eu estava vendo o Timothy Keller uma vez pregar. Ele fala assim, a pessoa quando ela aceita Jesus na vida dela, é como se fosse uma pessoa que é dona de uma casa e ela chega, tá lá na casa e alguém bate na porta dela. Aí ela atende e fala assim, pois não. Ela falou assim, eu tô vindo aqui, né, para restaurar a casa, para deixar a sua casa mais bonita, o que você acha? Daí a pessoa aceita, né? E Jesus é a mesma coisa. Aí no outro dia, quando o cara vai lá para arrumar a casa, a pessoa tá esperando alguém com talvez aquele rolinho para pintar a parede, ou alguma coisa ali para pôr uma flor em algum lugar, para deixar um clima mais bonito e tal.
Aí ela se assusta quando o cara chega com um martelo e começa a quebrar as paredes, né? Cara, e Jesus é assim. Às vezes a gente acha que Jesus é alguém que vai chegar para passar um rolinho de tinta na nossa vida, que vai melhorar um pouquinho aqui e um pouquinho ali, e aí quando ele sair você vai falar, nossa, realmente está mais bonito, mas ainda é minha casa. Cara, não é assim. E é justamente por isso que muitas pessoas às vezes elas encontram com alguns problemas que se ela tivesse realmente crendo que Jesus transformou a vida dela, não estaria vivendo isso. Foi a história que você contou, foi a história que eu contei. Cara, se você chega e realmente acredita que Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, todos os sentimentos de medo, de dor, e que nem a morte mais pode parar ele. Se nem a morte, que é algo inevitável, pode parar ele, o que pode parar então? A gente deixa Jesus pintar um quartinho lá. Quartinho da nossa vida espiritual. Mas daí, da nossa vida social, por exemplo, dessa pessoa que está com ansiedade, depressão, deixa ele de lado. Às vezes na nossa vida financeira, o cara está sendo chamado para fazer alguma coisa para Deus. Por exemplo, o sonho do cara, sei lá, ser médico. Mas ele vai vivendo a vida dele e acaba num emprego lá qualquer. E Deus fala, eu te chamei para você ser médico, você está vivendo esse emprego qualquer. Ah, mas eu não consigo fazer a faculdade, é muito difícil. Aí começa a dar mil desculpas. Deixou Jesus no quartinho lá e não deixou ele chegar nas outras áreas da sua vida. Cara, então, enquanto a gente não entender que ele é o Todo-Poderoso, e se ele é o Todo-Poderoso, ele vai fazer todas as coisas perfeitas, não vai ter como. Só para terminar aqui esse exemplo, é a história de Abraão. Cara, Abraão, ele era um homem rico. E ele, sim, tinha tudo a perder quando Deus falou assim, sai de onde você está, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele já era rico, ele estava com a vida feita, ele estava ali com as pessoas com que ele amava, a família dele, as únicas pessoas que ele conhecia. E naquela época a família era muito mais importante do que é visto hoje, porque antes os povos eram inimigos, um podia matar o outro ali por ser de outro povo. E Deus fala para ele sair e largar tudo. Cara, largar tudo. E Deus não falou para onde é para ir, é só para sair daí, só para sair do confortável. E ele foi, simplesmente foi, deixou tudo para trás e foi. E depois, com Ló, o sobrinho dele, cara, Ló ficou na melhor terra que tinha, que depois foi completamente destruída, mas enfim. E Abraão foi para o meio do deserto, foi para um lugar onde não tinha nada, não dava para fazer nada por meios naturais. E ele acreditou no que Deus falou e foi. Cara, se Abraão, que tinha tudo a perder, foi numa situação que parecia ser completamente contrária, e Deus fez com que tudo desse certo, às vezes a gente ainda fica em conflito quando Deus pede algo pequeno pra gente. Tipo, ele pede assim, vá orar por aquela pessoa. Ah, mas o que eu vou falar lá? Sei lá, na hora que você chegar lá você vai descobrir, não é... As coisas com Deus não é no conforto, não é tipo... A gente quer o conforto, a gente quer estar ali segurado em alguma coisa. Se não der certo, eu tenho esse plano B que, cara, com Deus não tem plano B, é só plano A, porque quem precisa de plano B é quem não se garante, né? E Deus se garante no plano A. Então a gente tem que deixar de lado essa nossa natureza de medo, que não vai dar certo, que eu preciso de alguma coisa aqui para me ajudar. Cara, se você tá com Deus, vai na fé. Só isso. Vai seguindo, que vai dar certo. Isso aí. Cara, eu achei muito interessante o rumo que essa conversa tomou, porque a gente chegou num ponto aqui em que a gente falou a diferença que Deus faz na nossa vida, quando a gente realmente adere a esse estilo de vida de Deus, né? Mas eu quero dar um reverso aqui na nossa conversa, porque se você parar para pensar, quando Deus ele está na nossa vida, isso vai refletir nas nossas atitudes, certo? Com certeza. E o versículo anterior que o Mateus leu, ele fala exatamente o que acontece. O que acontece quando Deus está na nossa vida?
Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas. Cara, quando a gente realmente tem o Espírito Santo dentro de nós, deixa ele tomar conta de toda a casa, deixa ele guiar a nossa vida, assim como Paulo diz, minha vida não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu começo a deixar Cristo transparecer através da minha vida, então não só aquilo que eu falo muda, mas também as minhas atitudes mudam. O meu coração ele tem que mudar. Eu tenho que ter o caráter de Cristo. E as minhas obras vão começar a ser parecidas com as de Jesus. Aquelas que são explícitas na Bíblia. E isso começa a transparecer para onde eu vou. Eu me lembro quando a gente começou a querer mudar, começou a querer fazer alguma coisa diferente na célula. A gente falou, cara, não tem como ficar desse jeito. A gente tem que dar espaço para o Espírito Santo. Então a gente começou a tomar algumas medidas, a gente começou a buscar mais, a gente começou a correr atrás, a gente começou a querer se especializar, a buscar conhecimento. Eu me lembro que um dia, cara, a gente estava assistindo uma aula ministrada pelo André Tanaka, que é do Dunamis. Tava eu, o Gil e o Marcelo. A gente tava na cozinha da minha casa. E, cara, eu lembro que ele começou a orar e ele falou, essa oração vai ser uma transferência de unção. Ele começou a orar forte lá e falou, Espírito Santo, que você invada o lugar onde essas pessoas estão agora, independente de que lugar seja que as pessoas estão ouvindo essa aula, mas que a tua presença seja real. E como sinal disso, que o Senhor está ungindo eles nessa noite, o Senhor vai tocar eles, eles vão ver ouro nas mãos. O sinal vai ser esse chamado, pó de ouro, né? Chamado de Golden Dust, né? Golden Dust. E, cara, foi no mesmo momento quando a gente abriu os olhos, não foi só minha ou na sola do Gil, mas a mão de nós três. A gente olhava assim e nossas mãos brilhavam, porque, cara, tinha pó de ouro nas nossas mãos. A gente realmente presenciou ali uma visitação real do Espírito Santo. E a partir desse momento a gente começou, é como se a gente tivesse vivido realmente um divisor de águas. Porque a partir daquele momento a gente começou a ver as obras de Cristo sendo explícitas na nossa célula, na nossa vida pessoal. Assim como o Gil falou, diversos testemunhos a gente tem para contar de coisas que acontecem aqui. E a pergunta que eu tenho é, cara, por que as pessoas escolhem viver uma vida natural quando o íntimo interior, o espírito delas clama por uma vida sobrenatural? Yes. Eu tenho... Quando o Gabriel começou a falar do versículo 4, né, o Will foi o que deu a entrada aí com esse versículo. E eu tenho um testemunho para falar sobre esse versículo muito, muito top, muito, muito da hora. Que aqui na célula mesmo, né, acho que ano passado a gente tava num momento... Eu, pessoalmente, estava num momento meio que inconformado com a realidade, porque a gente tem no nosso sangue essa vertente de viver no sobrenatural, de viver Deus manifestando, né, o poder dele. E a gente estava ali alguns dias que tava tudo muito normal, tava tudo muito realidade comum. E eu comecei a orar, fiquei orando aí umas 2 semanas aí, pedindo para Deus, para que Deus ele manifestasse algo diferente na célula, na minha vida, de alguma forma. E em uma das células eu comecei a orar e falar para Deus, a gente quer ver o Senhor curando, a gente quer ver o Senhor fazendo coisas grandes aqui através das nossas vidas. E vem essa passagem no meu coração, né, que os cegos eles veem, os aleijados eles andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e automaticamente Deus ele invadiu ali o meu coração, a minha vida, e começou a mostrar para mim. Eu lembro até hoje que ele meio que falava no meu consciente assim, então, né, nada disso está acontecendo? Olhe e veja, pessoas que não viam estão vendo, pessoas que não escutavam estão escutando, pessoas que estavam mortas estão ressuscitando.
E eu abri o olho assim e vi tudo o pessoal da célula, pessoas realmente que estavam mortas para Deus, estavam vivendo algo sobrenatural em Deus, estavam ali realmente começando a viver experiências com Deus, pessoas que não viam tipo uma vida além daquela vida que eles estavam vivendo antes, estavam começando a viver experiências também. Pessoas que não tinham ouvidos para escutar a palavra de Deus, estavam começando a ouvir a palavra de Deus e tomando para si. E aquilo, bateu no meu coração de uma forma que eu entendi que a gente não precisa apenas impor as mãos e a pessoa ser curada fisicamente, ou a pessoa ser ressurreta ali na hora, tá morta e ressuscitou. Cara, Deus ele tá fazendo milagres de várias formas, a todo momento. A todo momento ele tá pegando uma pessoa que era surda, a palavra batia no ouvido dela e voltava, e aquele ouvido ser aberto e a palavra entrar e permanecer no coração dela. Pessoas que estavam mortas espiritualmente, Deus vai lá e traz a vida. E aquilo foi muito gratificante para mim, porque abriu também um leque, né? Abre a sua mente, abre a sua visão para algo a mais. Porque a gente estava acostumado em realmente ir lá e curar pessoas fisicamente, e aquilo foi algo tremendo para mim. E quando o Gabriel começou a falar nesse versículo, eu senti muito a vontade de falar isso. E talvez para você hoje esteja vivendo isso também. Cara, Deus ele tá curando, ele tá ressuscitando, ele tá fazendo milagres de várias formas. Talvez você tá pensando ou tá esperando por algo físico, quando é algo espiritual que Deus tem para você. Então se apegue a isso, não deixe que isso afete o seu coração, mas vá para um próximo nível, abra a sua mente, comece a trabalhar da forma que Deus quer que a gente trabalhe hoje. Falando em cima dessa questão que ele estava falando de você buscar Deus e confiar em Deus, Tiago no capítulo 1, versículo 5, ele fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele a dará porque ele é generoso e dá com bondade a todos. E assim, uma coisa importante também, você sempre buscar Deus de coração aberto, verdadeiramente. Buscar Ele de coração aberto e deixar que Deus opere a sua vida. Que, assim como o Will já citou no começo do podcast, Deus ele é o Deus que sabe todas as coisas, Ele é o Deus que sabe o que passa no seu coração. Ele é Deus também que sabe o que você precisa e Ele vai dar os meios necessários para você poder vencer, independente do que você tem passado. Essa é a palavra que eu ia compartilhar. Isso aí, parando para pensar, né, na verdade já finalizando já o podcast, eu acredito, cara, que esse podcast de hoje foi incrível porque a mensagem dele é muito boa. O fato de a gente começar a entender quem Deus é na nossa vida e começar a realmente deixar isso fazer parte da gente e transformar nossas ações, isso vai ter um reflexo positivo, claro, na nossa vida. Cara, a gente tem que incentivar e procurar viver cada vez mais isso, porque os tempos estão passando. Eu acredito que a gente vai entrar aí realmente numa onda desse movimento de Jesus na Terra, de filhos manifestando as obras do Pai em todos os lugares, não em um lugar específico. Assim como aconteceu diversas vezes na história, a gente ouve diversas histórias de grandes avivamentos que romperam sobre a face da Terra, mas sempre especificamente em algum lugar. A gente ouve do país de Gales, né, com Evan Roberts, em 1906, 1904 a 6, né, e na Rua Azusa, com William Seymour, em Pensacola, em diversos outros lugares, em Toronto mais recentemente, através do Randy Clark, em 95. Mas eu acredito que a gente está adentrando num novo momento na história da nossa humanidade mesmo, que precede a volta de Cristo, porque se você for parar a pensar, existem realmente diversas linhas teológicas aí que falam que a apostasia da igreja vai preceder a volta de Jesus, mas por outro lado, eu creio nisso com certeza, mas eu também creio que o que precede a volta de Cristo é um grande avivamento, porque eu não acredito que Jesus vem para buscar uma noiva que está completamente suja
e em dormência espiritual, não. Eu acredito que ele vem buscar uma noiva pronta. E essa noiva, ela vai realmente despertar através de um mover de Deus genuíno na terra. Então, existe essa importância de se preparar para isso, porque assim como Mordecai, ele fala para Esther, se não for por você, Deus dará o escape. Se não for através de mim ou de você que está escutando, outras pessoas vão começar a manifestar essas obras, porque a obra de Deus, ela é genuína e ela é eficaz e ela tem que acontecer. E ela vai acontecer, seja por mim ou por você. Mas pelo menos eu, escolho não ser um espectador, mas eu quero ser um participante daquilo que Deus está fazendo aqui na Terra. E eu te convido a viver isso também. E por aqui a gente vai finalizando esse podcast. Te convido a curtir esse vídeo aí, compartilhar com seus amigos. E até a próxima quinta. Deus te abençoe. Falou! Oh.